Olá, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que aonde você estiver agora, você seja abençoado pelo nosso Deus. Daqui a pouquinho nós vamos realizar uma oração em favor da vida de todos. Eventualmente, nós temos feito uma live aqui, outra acolá, para falar acerca da palavra de Deus. Eu tenho certeza que aonde você estiver, você será abençoado pelo nosso Deus nesse momento que nós estaremos juntos aqui. Um momento breve, mas muito importante para a minha vida e para a sua vida. E também nós vamos começar hoje respondendo algumas perguntas que as pessoas têm feito e nós vemos a importância de responder. Então, na medida que você entrar, eu peço que você compartilhe com seus amigos para que eles possam também ser alcançados através desta live, através da oração que nós vamos realizar. Se você puder, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, né? Para que eles sejam alcançados também através desta live. Eu não sei se o som sai bom aí para você. Se você puder, você me dá um feedback aqui para dizer para mim como está o som, se está tudo bem, se você está ouvindo direitinho o som, para que a gente possa continuar aqui a nossa live. Na medida em que você entrar, você compartilha com seus amigos, né? Nós vamos realizar uma oração em favor da vida de todos, porque nós cremos no poder da oração. Aliás, na quarta-feira, na nossa igreja, nós temos falado muito acerca da oração. Temos ensinado, à luz da palavra de Deus, a oração que funciona. Como assim? Alguns princípios na Bíblia em relação à oração. O próprio Senhor Jesus nos ensina muitos princípios no momento da oração. Os apóstolos, em toda a Escritura, você vai ver os homens de Deus vivendo uma vida de oração. Ainda ontem eu falava para as pessoas no culto que quando você olha para a palavra de Deus, para os grandes homens do passado, não só na Bíblia, mas também na história da igreja, você vai ver que tudo que eles tinham para resolver, eles resolviam através da oração. Eles não faziam nada sem primeiro recorrer a Deus em oração. Mesmo no Velho Testamento, quando você vê eles diante de uma batalha, antes de ir para a batalha, eles oravam, buscavam a resposta de Deus, o auxílio de Deus, para que eles fossem bem-sucedidos naquela batalha, naquela guerra. E eles faziam isso em todo o tempo. Toda a situação que eles tinham, eles venciam por meio da oração. Então é muito importante que eu e você ore, porque quando oramos nós demonstramos a nossa dependência por Deus. Nós devemos viver nessa dependência. E a oração é uma prova disso, que nós cremos que Deus ele pode nos ajudar, por isso nós recorremos a Ele em oração e apresentamos a Ele a nossa causa. Na medida em que você entrar, se você puder, você compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam, daqui a pouquinho, estar orando conosco. Nós vamos realizar a oração e depois vai ficar aqui o vídeo salvo aqui, né, na página da igreja, no YouTube. Você vai poder acompanhar também outras vezes essa mensagem, até que você possa compreender a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, que é a busca por Ele, meditar na sua palavra, buscá-lo em oração. Essa é a vontade de Deus para nós, e nós devemos fazer isso crendo que Deus está nos ouvindo, e de fato Ele está nos ouvindo. Há um versículo na palavra de Deus que eu quero ler para você aqui. Daqui a pouquinho eu vou ler esse versículo para você, que resume tudo que nós precisamos entender à luz da palavra de Deus. Esse versículo está no Evangelho de João, no capítulo 14,
É o versículo 6, onde Jesus, respondendo uma pergunta de Tomé, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outra alternativa. Eu não sou o caminho, a igreja não é o caminho, ninguém é o caminho. O caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, no singular, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é tudo que nós precisamos. De nada adianta recorrermos a outros ou a outras coisas, tentando resolver a nossa situação e preencher o nosso vazio, uma vez que só Jesus ele pode fazer isso, porque ele é de fato o caminho para a minha vida e para a sua vida. Então tenha isso em mente. Há tantas pessoas desesperadas, desorientadas, de um lado para o outro, tentando resolver a sua causa, quando na verdade Jesus é o único caminho. O caminho que nós devemos entrar é o Senhor Jesus, para que a nossa vida ela seja transformada. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados e salvar a nossa alma. O que Jesus não fizer por mim e por você, ninguém, absolutamente ninguém, será capaz de fazer. Nós vamos realizar uma oração daqui a pouquinho. Quero que você chame aí o seu familiar para que ele possa também receber essa oração, participar conosco desse momento de oração que nós vamos realizar daqui a pouquinho. Compartilhe aí nos grupos que você faz parte, com os seus familiares, para que eles também participem desse momento tão importante. É através da oração que nós alcançamos o favor de Deus. E no final, daqui a pouquinho, eu vou estar respondendo uma das perguntas que me enviaram aqui um dia desse, e nós vamos falar acerca dessa pergunta. Nós vamos responder essa pergunta da forma que nós cremos, como é que a nossa igreja lida com essa situação. É uma dúvida de muitas pessoas e nós vamos nos posicionar aqui, mostrar qual é a posição da nossa igreja daqui a pouquinho. Então chama a sua família, chama os seus amigos aí próximo do seu celular ou do seu computador, para que eles possam orar conosco, participar dessa oração que nós vamos realizar agora. E daqui a pouquinho eu vou responder uma pergunta aqui que me enviaram um dia desse, e eu gostaria que você ficasse até o final, porque talvez pode ser também a sua dúvida, ou talvez alguém já te perguntou e você não soube como responder. Eu pretendo ajudar você através dessa resposta. Eu quero que você seja alcançado. Essa resposta pode te ajudar muito também em face a essa pergunta. Nós vamos realizar então a oração, e eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar a todos através desta oração. Se você puder, você compartilha, mas o vídeo vai ficar salvo aqui, e depois as pessoas, na medida que as pessoas for vendo o vídeo, elas podem assistir, porque vai ficar salvo, e também aqui no canal do YouTube também vai ficar salvo esse vídeo para que outras pessoas possam acessar. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido e amado, nós estamos na Tua presença em oração agora, em favor da vida de todos. Nós temos consciência o quanto nós somos fracos e dependentes do Senhor. Nós não podemos resolver os nossos problemas, nós não podemos chegar a lugar algum se o Senhor não estiver conosco. Nós dependemos da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu auxílio. Dependemos do Teu perdão, uma vez que todos nós somos pecadores, pecamos no pensar, no agir, no falar, e precisamos da Tua misericórdia, do Teu perdão. Que o Senhor possa, pela Tua bondade, estender as Tuas mãos poderosas e tocar na nossa vida, tocar na vida deste homem, desta mulher,
essa pessoa que vai ouvir essa oração, que talvez esteja aflita, desesperada, angustiada, sem saber o que fazer, talvez desenganado ou desenganada pela medicina, vivendo à base de remédios, de tratamentos, talvez com um problema no casamento, um problema financeiro, um problema familiar, mas o Senhor é aquele que pode nos socorrer, o Senhor é aquele que pode nos ajudar. Por isso nós invocamos o teu nome agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua misericórdia ela possa nos alcançar neste momento, aonde quer que essa oração esteja chegando, que essa pessoa seja tocada pelo Senhor, que o Senhor possa estender as tuas mãos poderosas e tocar na nossa vida, que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer, nos restaurar, que o Senhor possa levantar os que estão caídos, dar força aos que estão fracos, que o Senhor possa ir de encontro com a necessidade de cada uma dessas pessoas. É o que nós te pedimos e entregamos a nossa vida, os nossos caminhos, as nossas causas nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Aonde você estiver, creia que você foi abençoado por Deus, porque Deus se manifesta através da oração. Vamos lá. Eu recebi aqui algumas perguntas, há um dia desse atrás, acerca de alguns assuntos, como por exemplo, o cristão e a bebida alcoólica, né? Também acerca do divórcio, segundo casamento, e recebi também uma pergunta acerca do batismo infantil. Nós vamos começar por essa aqui, e nos outros vídeos nós vamos respondendo as perguntas para que o vídeo não fique muito longo. O que acontece? Há muitas igrejas sérias até, igrejas de uma teologia boa, uma teologia reformada, que eles batizam criança. Veja o que acontece. Nós acreditamos que Deus, ele só tem um povo em todo o período da história. Nós acreditamos e nós fazemos uso da teologia pactual. Nós acreditamos que Deus é um Deus de pacto, um Deus de aliança, em todo o período da história, desde a queda de Adão. Então, o pacto da graça se inicia naquela ocasião, ou então ninguém, absolutamente ninguém, poderia ser salvo. Então nós cremos que a igreja de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo, é uma única igreja. Nós não separamos Israel da igreja, Israel é um povo, a igreja é outra, não. Nós cremos que Deus só tem um único povo, e nós vamos ver isso nas cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo, dizendo que o muro que dividia Israel de outros povos, esse muro foi derrubado, e nós somos o Israel de Deus. Também vai dizer que nós fomos enxertados na videira. Sendo assim, Deus é um Deus de aliança. E o que acontecia lá no Velho Testamento? No Velho Testamento, o filho do crente, ao 8º dia, ele era circuncidado, por ordem de Deus, e o pai tomava essa decisão e circuncidava o menino ao 8º dia. Quando o menino ele era circuncidado, então ele passava a fazer parte da família de Deus, do povo de Deus. Os pais eram crentes, o menino era circuncidado e passava a fazer parte da família de Deus, passava a fazer parte do povo da aliança, o povo de Deus. E aí muitas igrejas vão pegar a circuncisão e eles vão transferir para o batismo no Novo Testamento. Eles entendem, eles defendem que houve essa transferência da circuncisão para o batismo no Novo Testamento. E por isso você vai ver igrejas batizando recém-nascido, batizando crianças, até a Igreja Católica Romana também realiza o batismo de criança. Bem, essa é a defesa deles, esse é o argumento deles, de forma resumida. É claro que eu estou explicando para você. Qual é a nossa posição?
nós entendemos que eles estão equivocados nessa posição, nessa doutrina, em batizar criança. Por quê? Nós não vemos que é possível você transferir a circuncisão para o batismo do Novo Testamento. E por quê? Por uma questão muito simples. Eu vou apresentar aqui duas questões, eu teria outras, mas apenas duas questões que será fácil de você entender. A primeira é que o próprio Senhor Jesus, ele foi batizado aos 30 anos de idade. Ora, Jesus seria o melhor exemplo para ser batizado ainda quando criança, já que os seus pais eram crentes, eram tementes a Deus. Mas Jesus foi batizado aos 30 anos de idade por João Batista. Vale lembrar também que isso não serve de regra para dizer assim, então só com 30 anos que pode se batizar. Qual é a idade? A Bíblia fala com quantos anos pode se batizar? E a Bíblia não fala de uma idade específica, mas existe um parâmetro muito importante que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Presta atenção, essa é o segundo argumento nosso. Em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, Jesus disse assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Bem, preste atenção qual era a condição. Os discípulos recebem a ordem de ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Primeiro, teria que pregar o evangelho, essa pessoa que está ouvindo entender o evangelho, crer no evangelho, para depois ser batizado. Ide por todo mundo, prega o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Ora, é impossível isso acontecer com uma criança recém-nascida, ou mesmo com uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, é impossível. Primeiro que é impossível essa criança entender o evangelho. Depois é impossível essa criança crer no evangelho e depois tomar a decisão de ser batizada. Então, nós acreditamos que isso não é possível. A circuncisão, por que na nossa posição ela não pode ser transferida no Novo Testamento para o batismo? Por um motivo simples. A circuncisão era uma ordem de Deus e o pai tomava a decisão pela criança, pelo recém-nascido. A criança, ao 8º dia, ela era circuncidada. Tinha outros casos que, mesmo idade, o próprio Abraão também foi circuncidado e etc. Mas o que acontece? Era o pai que decidia pela criança. Já o batismo, não. O batismo não é o pai que decide. O batismo é a própria pessoa. Ela tem que ouvir o evangelho primeiro, crer no evangelho e tomar a decisão de ser batizada. Então, é impossível uma criança crer no evangelho, entender o evangelho e tomar a decisão de ser batizada. Então, nós achamos que essa posição é equivocada e nós não batizamos assim aqui na nossa igreja. E aí você pergunta, com quantos anos que o senhor batiza uma pessoa na igreja? Bem, há casos e casos. Tem pessoas, por exemplo, que com 10 anos, 12 anos, ele tem condições de ser batizado. E talvez você diga assim, mas com 10 anos, 12 anos também não é criança? Aliás, me fizeram essa pergunta. Bem, a condição é que ele ouça o evangelho e creia no evangelho. Eu posso afirmar para você que com 10 anos, 12 anos, 11 anos, dependendo da pessoa, ela já tem condição suficiente para ouvir o evangelho, crer no evangelho, saber o que é certo, o que é errado, saber o que pode, o que não pode, o que é bom, o que é ruim. Ela já tem condições de entender isso, ainda mais nos dias que nós vivemos. Nós vemos com 10 anos, 11 anos, 12 anos, a maturidade que eles têm hoje em dia é muito maior do que a nossa. Com acesso às redes sociais, eles descobriram coisas muito antes que nós, quando nós tínhamos 10 anos, 12 anos. É claro que com essa idade, por exemplo, nós sempre buscamos a autorização dos pais.
Ninguém melhor do que os pais para dizer, olha, meu filho está maduro, ele já entendeu o que é o evangelho, ele sabe o que é certo e o que é errado, nós já temos ensinado ele em casa, e aí assim, com autorização, nós realizamos o batismo. Mas de criancinha recém-nascida, criancinha de 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, nós não batizamos e somos contra essa posição. Mas uma coisa eu preciso dizer, existem 3 tipos de batismo. Existe o batismo por aspersão, o nome já diz, né? Onde a água é aspergida na pessoa que vai ser batizada. Existe o batismo por efusão, que eles derramam a água na cabeça da pessoa. E existe o batismo por imersão, aonde o corpo da pessoa é totalmente mergulhado na água. E na nossa igreja, nós só batizamos quem tem condições de crer, idade para crer, e só batizamos por imersão. Por quê? Repito mais uma vez, porque o melhor exemplo que nós temos é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi batizado aos 30 anos e foi batizado por imersão. Mais uma coisa eu preciso dizer para você. Nós não cremos que o batismo, ele salva uma pessoa. Se fosse assim, todo mundo que foi batizado, então está salvo, garantido. Não, o batismo não salva. O batismo é um ato simbólico, mas necessário na vida do crente. Por quê? Porque é um ato público, aonde na presença de outras pessoas, aquela pessoa assume o compromisso e diz em alto e bom som, para que todo mundo saibam e veja que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida dela. Então essa é a posição da nossa igreja, Igreja Batista Unidos. Nós não batizamos criança que não tem condição de entender o evangelho e nem crer, e também só batizamos por imersão. A pessoa tem que ser imersa na água totalmente, seguindo exatamente como o Senhor Jesus ele fez. Essa é a nossa posição. Se você tem uma pergunta, você pode enviar para mim no privado ou nos comentários, e nos próximos vídeos nós vamos estar respondendo cada pergunta. Tem mais 2 aqui que eu vou responder nos próximos vídeos, qual é a posição da nossa igreja. Essa é a posição que nós defendemos. Eu reconheço, eu digo para você de forma respeitosa, que há igrejas de Deus, igrejas sérias, e não vão deixar de ser de Deus por causa disso, que batizam criança. Todavia, nós não vemos essa possibilidade nas Escrituras, nós não concordamos com isso, somos contra essa posição e defendemos que isso não pode ser feito à luz da palavra de Deus, não. Até porque você não vai encontrar no Novo Testamento nenhuma criança, nenhuma sendo batizada. Não tem a história sequer de uma criança sendo batizada no Novo Testamento. Uma vez que Jesus disse, ide por todo mundo, prega o evangelho, quem crer e for batizado. Primeiro tem que pregar, o cara tem que entender, tem que crer e tomar a decisão para ser batizado. Uma criança não pode entender o evangelho, crer no evangelho e nem tem condições de tomar essa decisão de descer as águas e se batizar. Fica aqui a posição da nossa igreja, espero ajudar você com essa resposta. Claro que teria muitas coisas para falar, estou falando para você de uma forma bem resumida, mas acredito que ficou fácil de você entender. Nos próximos vídeos nós vamos responder qual a relação do cristão e a bebida alcoólica, se pode ou não ingerir bebida alcoólica à luz da palavra de Deus. Vamos falar também do divórcio, do segundo casamento, o que é que acontece e por que tanto divórcio assim. O que a Bíblia diz sobre isso? Nós vamos falar sobre isso, sobre o homossexualismo também, me perguntaram, e você pode enviar sua pergunta que nós vamos, na medida do possível, responder para você à luz da palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube, para que você possa
acompanhar também os vídeos, né? Que nós estaremos gravando eventualmente. Aproveitando o ensejo, todas as quartas às 7h30 da noite e domingo às 9 horas da manhã, nós temos o culto na nossa igreja, o culto público, onde as pessoas participam, todas as pessoas. Fica na rua Tamandaré, 1220, no bairro de Campos Elíseos, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Eu vou ficando por aqui, Deus abençoe a Thaís, Deus abençoe a dona Edna, Deus abençoe o Fabrício, Deus abençoe meu amigo Paulo e outras pessoas que depois estarão também vendo esse vídeo. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus.